A mensagem de texto chegou às 23h47 de uma terça-feira, 3 semanas antes do que deveria ser o casamento mais lindo que eu já havia ajudado a planejar. Eu estava revisando as faturas finais para a cerimônia na Quinta do Roseiral. 130 mil euros de pura elegância que realizariam os sonhos da minha neta Sofia, quando o meu telefone vibrou com uma notificação que partiria o meu coração e mudaria tudo. Avó Isabel, o Ricardo e eu tomamos uma decisão difícil. Por favor, não venha ao casamento. A sua presença criará drama e arruinará o nosso dia especial. Precisamos que seja sobre nós, não sobre conflitos familiares. Espero que entenda, Sofia. Eu li a mensagem 3 vezes, cada leitura tornando as palavras mais surreais e dolorosas. 24 anos a amar esta criança, 8 anos a ser a sua principal família depois da morte do pai. E agora, ela estava a desconvidar-me do casamento que eu estava a pagar porque a minha presença criaria drama. Pousei o telemóvel na bancada da cozinha e fitei a pilha de contratos de fornecedores espalhados à minha frente. A confirmação de reserva da Quinta do Roseiral por 45 mil euros. Serviços de catering Platinum por 32 mil euros. Arranjos florais Jardins Encantados por 18 mil euros. Quarteto de cordas Sinfonia por 8 mil euros. Fotografia e vídeo Bela Vista por 15 mil euros. O bolo de designer da confeitaria artesanal por 4.500 euros. Os lençóis de luxo, iluminação melhorada, serviço de bar premium, transporte e dezenas de outros detalhes que se acumularam no presente mais caro que eu já havia dado a alguém. Tudo arranjado porque, há 3 meses, a Sofia tinha vindo ter comigo com lágrimas nos olhos, explicando que ela e o Ricardo não podiam pagar o casamento que sonhavam com os seus rendimentos combinados de influencers. Ela tinha me mostrado fotos da Quinta do Roseiral, um local deslumbrante na região vinícola que estava totalmente reservado por 2 anos, a menos que alguém pudesse pagar a tarifa premium por disponibilidade de última hora. Avó, eu sei que é muito dinheiro, mas esta é a única oportunidade que teremos de nos casar num lugar tão bonito. Os seguidores do Ricardo esperam algo espetacular, e se não conseguirmos entregar, isso pode prejudicar as nossas carreiras. Eu tinha passado o cheque naquele mesmo dia, não por causa da carreira do Ricardo nas redes sociais, que francamente eu não entendia, mas porque a Sofia nunca me tinha pedido nada de significativo antes, e eu tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas desde que vendi a minha cadeia de lojas há 5 anos. Agora, aparentemente, a neta que eu havia criado depois que os pais dela morreram num acidente de carro, quando ela tinha 16 anos, não queria a minha presença para testemunhar a celebração que eu estava a financiar. Peguei no meu telemóvel e liguei diretamente para a Sofia. Foi direto para o correio de voz, o que não era incomum, já que ela e o Ricardo muitas vezes tinham os telemóveis em silêncio para o seu trabalho de criação de conteúdo. Sofia, é a avó. Recebi a tua mensagem sobre o casamento e estou confusa. Podes ligar-me de volta para podermos conversar sobre isto? Amo-te, querida. Passou 1 hora sem que ela me ligasse de volta. Tentei novamente com o mesmo resultado. Finalmente, enviei uma mensagem de texto. Sofia, preciso de entender o que aconteceu. A que conflitos familiares te referes? Quando é que eu criei drama nos teus eventos? A resposta veio imediatamente. Avó, tu sabes como pode ser, sempre a querer controlar tudo e a fazer com que as coisas girem à tua volta. O Ricardo acha que seria melhor se tu apenas celebrasses conosco à distância. Senti algo frio a instalar-se no meu peito ao perceber que esta decisão tinha sido ideia do Ricardo, não da Sofia. Nos 3 anos, desde que a minha neta namorava este jovem, eu tinha o visto isolá-la sistematicamente de amigos que não se encaixavam na sua estética, de membros da família que questionavam os seus motivos e de qualquer pessoa que pudesse ameaçar a sua influência sobre as decisões dela. Ricardo Silva tinha 26 anos. Era devastadoramente bonito da forma que as redes sociais exigiam, e abençoado com o tipo de charme superficial que atraía seguidores, mas que nunca parecia estender-se a uma verdadeira bondade para com pessoas que não podiam impulsionar a sua carreira. Ele tinha crescido rico em Cascais, filho de executivos de tecnologia que lhe tinham dado tudo, exceto caráter, e tinha transformado o seu estilo de vida privilegiado numa legião de seguidores no Instagram de 2, 3 milhões de pessoas que aparentemente gostavam de vê-lo viajar, comer comida cara,
e oferecer conselhos de estilo de vida com o dinheiro dos seus pais. O que Ricardo nunca tinha oferecido era respeito pela família da Sofia, particularmente pela sua avó de classe média, que tinha construído a sua riqueza através de décadas de trabalho árduo e não por herança. Ele tinha feito comentários subtis sobre o meu gosto datado em restaurantes, as minhas visões tradicionais sobre relacionamentos e o meu envolvimento em decisões que deveriam ser deixadas para o casal. Mas eu tinha tolerado a condescendência do Ricardo porque a Sofia parecia feliz e porque eu tinha presumido que a maturidade e o casamento poderiam melhorar o seu caráter. Claramente, eu estava errada. Abri o meu portátil e comecei a rever os contratos de fornecedores que tinha assinado para o casamento da Sofia. Cada um dos acordos incluía políticas de cancelamento detalhadas, a maioria das quais permitia reembolsos totais se o cancelamento ocorresse mais de 72 horas antes da data do evento. Alguns fornecedores exigiam 48 horas de aviso, outros uma semana completa, mas o casamento ainda estava a 3 semanas de distância. Ao ler os termos de cancelamento, percebi que a Sofia e o Ricardo tinham cometido um erro crítico de tempo. Eles tinham me desconvidado antes de garantir o financiamento do casamento, aparentemente assumindo que a obrigação familiar e a manipulação emocional garantiriam que eu continuasse a pagar por uma celebração da qual eu estava proibida de participar. Eles tinham se enganado muito. Passei as 2 horas seguintes a documentar cada despesa relacionada com o casamento da Sofia, criando uma planilha detalhada que mostrava exatamente quanto o desrespeito do Ricardo lhe custaria. O total chegou a 127.470 euros, quando incluía a festa de noivado que eu tinha oferecido na minha casa há 2 meses, o vestido de designer que eu tinha comprado para a Sofia, e vários eventos pré-casamento que eu tinha financiado, quase 130 mil euros, para uma celebração a qual eu aparentemente era demasiado dramática para comparecer. Às 3 da manhã, tomei uma decisão que teria consequências que nem a Sofia nem o Ricardo haviam antecipado. Eu não iria discutir com eles sobre a escolha de me excluírem, não iria implorar para ser incluída no dia especial deles, e não iria permitir que assumissem que os membros da família podiam ser descartados assim que a sua utilidade financeira fosse esgotada. Eu iria respeitar os seus desejos exatamente. Se a minha presença arruinaria o casamento deles, então o meu dinheiro poderia arruiná-lo com a mesma eficácia. Abri o meu telemóvel e comecei a fazer uma lista de todos os fornecedores, todos os prestadores de serviços, todas as pessoas que esperavam pagamento pelo casamento de sonho da Sofia. Amanhã de manhã, eu começaria a fazer chamadas, não para criar drama ou procurar vingança, mas para simplesmente retirar-me de uma celebração que já não me incluía. Se a Sofia e o Ricardo queriam um casamento sem conflitos familiares, eles estavam prestes a ter exatamente o que tinham pedido. Algumas lições que eu estava prestes a demonstrar valiam 130 mil euros para ensinar, e algumas avós tinham o poder financeiro de tornar a sua exclusão de eventos familiares consideravelmente mais cara do que a sua inclusão. Ricardo Silva estava prestes a aprender que desrespeitar membros ricos da família tinha custos que se estendiam muito além de sentimentos feridos. O casamento dos seus sonhos estava prestes a tornar-se o pesadelo da sua própria criação. Acordei na quarta-feira de manhã com o tipo de clareza que surge ao tomar uma decisão difícil no meio da noite. Depois de preparar o meu café e instalar-me no meu escritório em casa, espalhei todos os contratos dos fornecedores do casamento pela minha secretária de mogno, como um general, a planear uma retirada estratégica. A primeira chamada que fiz foi para a minha advogada Patrícia Lima, que tinha tratado dos meus assuntos comerciais nos últimos 15 anos, e entendia exatamente como navegar nos cancelamentos de contratos sem complicações legais. Isabel, deixa-me ter certeza de que entendo corretamente. A tua neta desconvidou-te do casamento dela, que tu estás a financiar na íntegra, e tu queres cancelar todos os acordos com os fornecedores. É isso mesmo, Patrícia. Quero exercer todas as cláusulas de cancelamento disponíveis, mantendo-me dentro dos limites legais. Se a Sofia não me quer no casamento dela, então ela pode planear e pagar o próprio casamento. Isabel, tenho de perguntar, esta é uma decisão que estás a tomar por sentimentos feridos ou por bom senso? Porque, uma vez que canceles estes fornecedores 3 semanas antes do evento, não haverá uma forma razoável de reverter essa decisão.
Pensei na pergunta da Patrícia enquanto olhava para a fotografia emoldurada da Sofia na sua formatura do ensino médio, radiante e agradecida enquanto eu aplaudia da primeira fila. 8 anos, a ser a sua principal família, a apoiá-la na faculdade, a celebrar as suas conquistas e a proporcionar o amor e a estabilidade de que ela precisava depois de perder os pais. Patrícia, isto é bom senso. A Sofia escolheu a influência do Ricardo em vez das relações familiares, e ela precisa de entender as consequências dessa escolha antes de a tornar permanente através do casamento. Muito bem, deixa-me rever estes contratos e começar a fazer chamadas. Isabel, a maioria destes fornecedores reterá depósitos, mas tu deves recuperar cerca de 80% dos teus pagamentos. Não me preocupo em recuperar dinheiro, Patrícia. Preocupo-me em garantir que a Sofia entenda o valor das relações familiares antes que seja tarde demais para as reparar. Depois de terminar a chamada com a Patrícia, decidi fazer mais uma tentativa de comunicação direta com a Sofia. Fui até o apartamento que ela partilhava com o Ricardo no centro de Lisboa, um loft moderno num armazém convertido que se adequava perfeitamente à estética das suas redes sociais. A Sofia abriu a porta, vestindo um dos hoodies de designer oversized do Ricardo, e a expressão de alguém que temia esta conversa. Avó Isabel, eu esperava que tu entendesses sem termos de discutir isto pessoalmente. Sofia, preciso que me expliques uma coisa. De que forma é que eu criei drama nos teus eventos? Quando é que eu fiz com que as tuas celebrações girassem à minha volta? Não se trata de incidentes específicos. É sobre a dinâmica que tu crias com o Ricardo. Ele sente que está sempre a julgá-lo, sempre a questionar as decisões dele, e ele não consegue relaxar perto de ti. Sofia, podes dar-me um exemplo concreto de quando é que eu julguei o Ricardo ou questionei as decisões dele? Ela ficou em silêncio por vários momentos, aparentemente procurando na memória evidências para apoiar a sua afirmação. Tu fazes muitas perguntas sobre os planos de negócios dele e os rendimentos dele. Eu pergunto sobre o negócio dele porque tu estás a planear casar com ele e a construir uma vida juntos. Entender a estabilidade financeira dele não é julgamento. É uma preocupação familiar prática. O Ricardo diz que isso não é problema teu. O Ricardo está correto que as finanças dele não são problema meu. Mas a segurança financeira da minha neta é absolutamente problema meu, especialmente quando eu estou a financiar o casamento dela com alguém cujo rendimento vem de patrocínios de redes sociais que podem desaparecer da noite para o dia. A expressão da Sofia mudou de defensiva para irritada, e eu pude ver a influência do Ricardo na forma como ela enquadrava a minha preocupação como inadequada, em vez de amorosa. Avó, isto é exatamente o que o Ricardo quer dizer. Tu não podes simplesmente confiar que nós sabemos o que é melhor para as nossas próprias vidas. Sofia, eu confiei completamente no teu julgamento até agora, mas desconvidar-me do teu casamento, enquanto esperas que eu o pague, sugere que o teu julgamento foi comprometido por alguém que não valoriza as relações familiares. O Ricardo valoriza as relações familiares. Ele apenas acha que precisamos de estabelecer limites com pessoas que tentam controlar as nossas decisões. Que decisões é que eu tentei controlar, Sofia? Novamente, o silêncio estendeu-se entre nós enquanto a Sofia se esforçava para fornecer exemplos específicos do meu alegado comportamento controlador. O Ricardo apareceu da cozinha, parecendo cuidadosamente casual nas suas roupas desportivas e com o cabelo perfeitamente penteado, que provavelmente demorou 1 hora a atingir a sua aparência sem esforço. Isabel, não percebi que estavas a vir. A Sofia e eu estávamos apenas a planear algum conteúdo para as publicações de hoje. Ricardo, vim para entender por que é que tu e a Sofia sentem que a minha presença criaria drama no vosso casamento. Olha, Isabel, eu respeito tudo o que fizeste pela Sofia, mas ela está a construir uma nova vida agora. Às vezes, as velhas dinâmicas familiares podem interferir com um novo começo do casal. A que velhas dinâmicas familiares te referes? Apenas as coisas típicas de avó e neta. Tu a criaste, então, naturalmente queres manter esse papel parental, mesmo que ela seja adulta agora. Senti um arrepio com a desconsideração casual do Ricardo por 8 anos de ser a principal família da Sofia como coisa típica de avó e neta. Ricardo, eu nunca tratei a Sofia como algo diferente de uma adulta independente. Mas também nunca deixei de me preocupar com o bem-estar e a felicidade dela. Certo. Mas cuidar pode tornar-se controlo se não tiveres cuidado.
A Sofia precisa de espaço para tomar as suas próprias decisões, sem sentir que tem de considerar como essas decisões afetarão os teus sentimentos. Percebo. E acreditas que a minha presença no vosso casamento impediria a Sofia de tomar decisões independentes? É mais sobre a energia. Sabes? Os dias de casamento devem ser pura alegria e celebração, não navegar em relações familiares complexas. Olhei para a Sofia, que estava a acenar com a cabeça, concordando com a explicação do Ricardo como se fizesse todo o sentido, e percebi que ela tinha sido sistematicamente programada para ver a nossa relação próxima como problemática, em vez de preciosa. Sofia, concordas com a avaliação do Ricardo de que a nossa relação é demasiado complexa para o dia do teu casamento? Avó, eu só quero que tudo seja perfeito. O Ricardo tem razão. Os casamentos já são estressantes o suficiente sem nos preocuparmos com dinâmicas familiares. Com que dinâmicas familiares te preocuparias? Apenas, sabes, garantir que todos se dão bem e que ninguém se sinta excluído ou criticado. Percebi que a Sofia não conseguia articular nenhuma preocupação específica porque não havia nenhuma. O Ricardo a havia convencido de que existiam problemas onde nunca tinham ocorrido, criando ansiedade sobre conflitos imaginários para justificar a minha exclusão da celebração deles. Sofia, Ricardo, eu entendo a vossa decisão. Se acreditam que a minha ausência tornará o vosso dia de casamento mais perfeito, então eu respeito essa escolha. Um alívio lavou os dois rostos enquanto eles assumiam que eu estava a capitular às suas exigências. Obrigada por entenderes, avó. Isso não significa que te amamos menos. Claro que não, acrescentou o Ricardo. Estamos apenas a priorizar a nossa relação e o nosso futuro juntos. Eu entendo completamente. De facto, já tomei medidas para garantir que o vosso dia de casamento será exatamente o que vocês idealizaram, sem qualquer interferência da minha parte. Ambos sorriram, aparentemente perdendo o aviso subtil no meu tom. Isso é maravilhoso, Isabel. Acho que vais ver que esta decisão realmente fortalece as relações familiares a longo prazo, disse o Ricardo com a confiança condescendente de alguém que acreditava ter gerido com sucesso uma situação familiar difícil. Enquanto voltava para a casa do apartamento deles, refleti sobre a conversa que acabara de ter com dois jovens que se tinham convencido de que descartar membros da família era um sinal de maturidade, em vez de manipulação. Em 6 horas, a Patrícia começaria a fazer chamadas para cancelar todos os fornecedores, todos os serviços, cada detalhe do casamento que o Ricardo e a Sofia tinham planeado, mas não podiam pagar. Algumas lições sobre relações familiares exigiam consequências que correspondessem à importância das decisões que as criaram. E alguns jovens estavam prestes a descobrir que isolar os seus parceiros de membros ricos da família tinha custos que eles nunca tinham calculado. Amanhã, o Ricardo e a Sofia começariam a aprender exatamente o quão caro o seu dia de casamento perfeito seria sem a minha presença dramática. A quinta-feira de manhã trouxe o início do que se tornaria a série de chamadas telefônicas mais sistematicamente devastadora que eu já tinha supervisionado. Patrícia havia chegado à minha casa às 8 horas em ponto, com uma pasta legal e o tipo de determinação profissional que a tinha tornado uma das advogadas mais eficazes na área de Lisboa. Isabel, eu revisei todos os contratos, e a boa notícia é que estás legalmente protegida em todos os cancelamentos. A notícia desafiadora é que isso será um pesadelo logístico para todos os envolvidos, incluindo fornecedores inocentes que têm planeado este evento há meses. Patrícia, eu entendo que isso criará dificuldades para os prestadores de serviços, mas a Sofia e o Ricardo criaram esta situação ao assumir que podiam excluir-me enquanto mantinham o meu apoio financeiro. Entendido. Vamos começar com o local, já que é a base para todo o resto. Patrícia discou para a Quinta do Roseiral, enquanto eu ouvia no viva voz, o meu café a arrefecer enquanto me preparava para desmantelar o casamento dos sonhos da Sofia. Bom dia. É a Patrícia Lima a representar a Isabel Pereira em relação ao casamento Silva Pereira em 18 de novembro. A Cioma Pereira precisa cancelar a reserva do local imediatamente. Ah, não. Está tudo bem? Essa é uma das nossas reservas mais elaboradas este ano. Infelizmente, houve diferenças familiares irreconciliáveis que tornam o evento impossível de prosseguir como planeado. Percebo. Bem, de acordo com o nosso contrato, a senhora
Pereira tem direito a um reembolso total, menos uma taxa de processamento de 5.000 euros, já que estamos há mais de 2 semanas da data do evento. No entanto, devo mencionar que o casal nos ligou ontem a perguntar sobre a melhoria de vários serviços e a adição de mais convidados. Patrícia e eu trocamos olhares. Ricardo e Sofia ainda estavam a planear melhorias para um casamento do qual eles me tinham desconvidado, aparentemente confiantes de que eu continuaria a financiar a celebração, independentemente do tratamento que me dispensassem. A reserva está cancelada com efeito imediato. Por favor, envie toda a documentação de reembolso para o meu escritório. Claro. Devo contactar o casal diretamente sobre este cancelamento? Não. Eles serão informados através dos canais apropriados. Depois de terminar a chamada, Patrícia começou a trabalhar sistematicamente na lista de fornecedores. Cada conversa seguia um padrão semelhante. Choque inicial, perguntas sobre os motivos do cancelamento e, eventualmente, a aceitação de que a documentação legal apoiava o nosso direito de retirarmos-nos de todos os acordos. A empresa de catering foi particularmente compreensiva. Sra. Pereira. Devo dizer que em 30 anos de catering para casamentos, aprendi que conflitos familiares que surgem antes do casamento geralmente indicam problemas muito mais profundos. A senhora pode estar a salvar todos de um erro muito caro. Ao meio-dia, tínhamos cancelado o local, o catering, os arranjos florais, a música, a fotografia, o transporte e o bolo. O aluguer de roupa de cama de luxo, a iluminação melhorada, o serviço de bar premium e as decorações especiais seriam todos devolvidos aos fornecedores que se esforçariam para reservar outros clientes para o fim de semana de 18 de novembro. Isabel, há mais um fornecedor que acho que deves contactar pessoalmente, disse Patrícia, consultando as suas notas. A boutique de vestidos de noiva. O vestido da Sofia era uma criação personalizada de 8.000 euros que foi feito à medida para as suas medidas. Senti uma pontada de tristeza ao pensar na Sofia com o seu vestido de sonho, que ela tinha selecionado durante uma viagem de compras que tinha sido uma das nossas tardes mais felizes juntas em meses. Patrícia, deixa-me tratar dessa chamada pessoalmente. Liguei para a Bela Boutique e falei com Maria Santos, a proprietária que tinha trabalhado com a Sofia e comigo para criar o vestido perfeito. Sra. Pereira, eu estava mesmo a pensar em ligar-lhe. O vestido da Sofia está pronto para a recolha final e é absolutamente deslumbrante. Ela vai ser a noiva mais bonita. Maria, preciso de discutir uma complicação com o casamento. Houve problemas familiares que exigem que eu cancele o meu apoio financeiro para o evento. Meu Deus, o que aconteceu? A Sofia e o seu noivo decidiram que a minha presença no casamento criaria problemas. Então eles desconvidaram-me enquanto esperavam que eu continuasse a pagar pela celebração deles. Eles desconvidaram-na, a avó que estava a cuidar de todas as despesas do casamento? Exatamente. Então, estou a retirar todo o apoio financeiro, o que infelizmente inclui o vestido de noiva. Sra. Pereira, eu entendo completamente a sua posição. Esse vestido está pago e pertence-lhe legalmente até ser presenteado à Sofia. O que gostaria que eu fizesse? Guarde o vestido até que esta situação seja resolvida. Se a Sofia quiser comprá-lo ela mesma, é bem-vinda a fazê-lo, mas eu não vou dar um vestido de 8.000 euros a alguém que não me quer presente para vê-la usá-lo. Isso parece inteiramente razoável. Sra. Pereira, em 20 anos de trabalho em casamentos, eu já vi muito drama familiar, mas nunca vi uma noiva excluir a pessoa que paga por todo o seu casamento. Depois de terminar a chamada com a Maria, percebi que os cancelamentos financeiros eram apenas o começo do que Ricardo e Sofia enfrentariam. As verdadeiras consequências começariam quando eles descobrissem que o casamento dos seus sonhos tinha desaparecido, deixando-os com 3 semanas para planejar e financiar uma celebração totalmente nova. Patrícia? Quando achas que eles vão perceber o que aconteceu? Provavelmente amanhã, quando os fornecedores começarem a ligar para eles sobre serviços cancelados e a solicitar novos arranjos de pagamento. E legalmente, não há nada que eles possam fazer para me forçar a restabelecer os contratos? Nada. Tu foste a parte contratante. Tu fizeste todos os pagamentos e estás a exercer cláusulas de cancelamento legítimas. Isabel, eles não têm recurso legal porque nunca tiveram controlo legal. Naquela tarde,
Recebi uma mensagem da Sofia. Avó Isabel. Só quero ter certeza de que estás bem com tudo o que conversamos ontem. Sei que é difícil, mas acho que é a decisão certa para todos. Eu digitei e apaguei várias respostas antes de me contentar com um simples reconhecimento. Estou bem com a tua decisão, Sofia. Espero que o teu dia de casamento seja tudo o que tu e o Ricardo idealizaram. O que eu não mencionei foi que o dia do casamento deles estava rapidamente a tornar-se algo totalmente diferente do que eles tinham idealizado, porque eles tinham idealizado uma celebração financiada por alguém que eles tinham decidido ser problemático demais para convidar. Patrícia, o que acontece se eles tentarem contactar os fornecedores diretamente e descobrirem os cancelamentos? Então, eles terão de explicar a todos porque a pessoa que estava a pagar o casamento deles já não está envolvida, e terão de arranjar novos métodos de pagamento imediatamente se quiserem restaurar quaisquer serviços. Qual a probabilidade de os fornecedores estarem disponíveis tão perto da data do casamento, para 18 de novembro? Quase impossível. Novembro é a época alta de casamentos, e fornecedores premium como os que tu contrataste estão tipicamente completamente reservados. Eles terão de considerar opções de qualidade significativamente inferior a preços de última hora muito mais altos. Pensei na Sofia e no Ricardo, a descobrirem que o seu casamento perfeito para o Instagram tinha sido reduzido a quaisquer fornecedores disponíveis 3 semanas antes de um dos fins de semana de casamento mais movimentados do ano. Isabel, tenho de perguntar. Qual é o teu objetivo final aqui? Estás à espera que eles peçam desculpa e te convidem de novo, ou estás a dar-lhes uma lição sobre respeito familiar? Espero que eles reconheçam que excluir membros da família enquanto esperam o seu apoio financeiro é insustentável. Se esse reconhecimento vier com um pedido de desculpa e mudança de comportamento, maravilhoso. Caso contrário, pelo menos eles entenderão o custo das suas escolhas. E se eles prosseguirem com o casamento usando qualquer orçamento e fornecedores que possam arranjar independentemente, então eles terão exatamente o casamento que planearam e pagaram por si mesmos, que é o que deveriam ter feito desde o início, se sentiam que o meu envolvimento era problemático. Enquanto Patrícia arrumava os seus documentos legais e se preparava para ir embora, percebi que a próxima fase desta situação dependeria inteiramente da rapidez com que Ricardo e Sofia descobrissem a sua nova realidade e de como eles escolheriam responder quando a sua fantasia colidisse com os factos financeiros. Patrícia, quanto tempo até eles perceberem a extensão total do que foi cancelado? Eu estimaria 24 horas. Até sexta-feira à noite, eles saberão que o casamento inteiro deles foi desmantelado. Algumas lições sobre relações familiares exigiam consequências dramáticas para serem totalmente compreendidas, e alguns jovens casais estavam prestes a aprender que dar a família como garantida tinha custos que se estendiam muito além de sentimentos feridos. Ricardo e Sofia estavam prestes a descobrir exatamente o quão caro o seu desejo por um casamento sem drama seria. A sexta-feira chegou com o tipo de manhã de novembro nítida que teria sido perfeita para o planeamento de um casamento, o que tornava o que estava prestes a acontecer ainda mais poético. Eu estava no meu jardim, a podar as últimas rosas de outono, quando o meu telefone tocou às 10h23. O nome da Sofia apareceu no ecrã, e eu pude ouvir o pânico na voz dela antes mesmo que ela falasse. Avó Isabel, algo está errado. A Quinta do Roseiral acabou de ligar e disse que a nossa reserva foi cancelada. Eles estão a dizer que tu pediste o cancelamento. Deve haver algum tipo de engano. Não há engano, Sofia. Eu cancelei a reserva do local ontem, juntamente com todos os outros serviços de casamento. Tu cancelaste? O quê? Por que farias isso? Porque tu me desconvidaste do casamento que eu estava a pagar. Se a minha presença arruinaria o teu dia especial, então o meu apoio financeiro também era obviamente indesejado. O silêncio prolongou-se por quase 30 segundos, enquanto a Sofia processava a realidade do que eu tinha feito. Avó, tu não podes simplesmente cancelar o nosso casamento porque estás chateada por não teres sido convidada. Precisamos desses fornecedores. O casamento é em 3 semanas. Sofia, eu não estou a cancelar o teu casamento. Tu estás perfeitamente livre para casar quando e onde quiseres. Tu apenas estás a planear e a pagar por esse casamento agora. Mas nós não temos 130 mil euros para o local e tudo mais.
Tu sabes, não podemos pagar isso. Então, talvez devesses ter considerado as tuas limitações financeiras antes de desconvidar a tua principal fonte de financiamento do casamento. Avó Isabel, isto é insano. Estás a destruir o nosso casamento porque os teus sentimentos estão feridos. Estou a retirar o apoio financeiro de pessoas que não querem a minha presença nas suas vidas, Sofia. Tu deixaste muito claro que eu crio drama e conflitos familiares. Eu estou simplesmente a remover essa fonte de conflito da tua celebração. A voz do Ricardo veio do fundo, aparentemente a instruir a Sofia sobre o que dizer. Diz-lhe que as famílias apoiam-se umas às outras, mesmo quando discordam. Avó, o Ricardo diz que as famílias apoiam-se umas às outras mesmo durante desacordos. Tu deves amar-nos incondicionalmente. Sofia, amor incondicional não exige apoio financeiro incondicional. Eu sempre te amarei, mas não financiarei celebrações que me excluam. Isto é chantagem emocional. Não, Sofia. Chantagem emocional é o que tu e o Ricardo fizeram quando me desconvidaram, enquanto esperavam que eu continuasse a pagar pelo vosso casamento. O que eu fiz foi simplesmente aplicar as consequências lógicas da vossa decisão. Depois de terminar a chamada, percebi que a Sofia realmente não tinha entendido que as ações têm consequências, especialmente quando essas ações envolviam tratar membros generosos da família como descartáveis, uma vez que a sua utilidade tivesse sido extraída. 1 hora depois, o meu telefone tocou novamente. Desta vez era o Ricardo, a voz dele tensa com raiva mal contida. Isabel, precisamos de conversar. O que fizeste é completamente irracional e vingativo. Ricardo, eu simplesmente respeitei a vossa decisão de que a minha presença criaria problemas. Agora, o vosso dia de casamento estará livre de problemas. Tu sabes que não podemos substituir todos esses fornecedores. Tu estás deliberadamente a sabotar o nosso casamento por despeito. Estou a retirar-me de um casamento onde não sou bem-vinda, Ricardo. Tu convenceste a Sofia de que as relações familiares deveriam ser subordinadas ao teu conforto e preferências. Agora estás a descobrir as implicações financeiras dessa filosofia. Isabel, vamos ser práticos aqui. Nós cometemos um erro ao excluir-te. Se tu restaurares os contratos dos fornecedores, nós vamos encontrar uma maneira de te incluir adequadamente. Ricardo, o que acabaste de oferecer é exatamente o que soa como chantagem emocional. Estás a sugerir que eu deveria fornecer apoio financeiro em troca de uma inclusão relutante na vossa celebração. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente o que quiseste dizer. Estás a oferecer-te para tolerar a minha presença se eu pagar o vosso casamento, o que significa que ainda não entendes que as relações familiares não são arranjos transacionais. Isabel, por favor, sê razoável. A Sofia está devastada. Estás a arruinar o dia mais importante da vida dela. Ricardo, eu não estou a arruinar nada. Tu arruinaste o casamento da Sofia quando a convenceste a excluir a pessoa que o financiava. Eu estou simplesmente a recusar financiar a minha própria exclusão. Podemos encontrar-nos pessoalmente para discutir isto? Não há nada para discutir. Tu tomaste a tua decisão sobre o meu papel nas vossas vidas, e eu tomei a minha sobre as minhas responsabilidades financeiras para com pessoas que não valorizam as relações familiares. Naquela tarde, uma sucessão de chamadas telefônicas de fornecedores frenéticos que estavam a ser contactados por Ricardo e Sofia sobre a reinstalação de serviços cancelados. Maria, da boutique de noivas, ligou primeiro. Senhora Pereira. A Sofia veio exigir o vestido de noiva dela, alegando que havia um mal-entendido sobre o pagamento. Eu disse-lhe que o vestido lhe pertence até que a propriedade seja legalmente transferida, e ela ficou muito chateada. Quão chateada! Ela ameaçou chamar a polícia e acusou-me de manter a propriedade dela como refém. Ciara Pereira, estou neste negócio há 20 anos e nunca vi uma noiva tratar a pessoa que paga o casamento dela com tanto desrespeito. O florista ligou a seguir. Senhora Pereira, o jovem, Ricardo, veio à nossa loja a exigir que cumpríssemos o contrato original, mesmo que o pagamento tenha sido retirado. Ele parecia pensar que os acordos verbais anulam os contratos legais. O que lhe disseram? Que exigimos pagamento antes de fornecer serviços, e como o nome dele não está em nenhum contrato, ele não tem legitimidade legal para exigir nada. Ele não gostou disso. À noite, tinha recebido chamadas de 6 fornecedores diferentes.
todos a relatar encontros semelhantes com Ricardo e Sofia, que pareciam genuinamente chocados que o cancelamento do pagamento também cancelasse os serviços e que os nomes deles não estarem nos contratos significava que eles não tinham direitos legais para exigir o cumprimento dos fornecedores. Isabel ligou Patrícia para me atualizar sobre a situação legal. O Ricardo contactou o nosso escritório a exigir que revertamos todos os cancelamentos, alegando que tu estás a agir irracionalmente devido a sofrimento emocional. O que lhe disseram? Que tu és mentalmente competente, legalmente autorizada a cancelar contratos que tu celebraste, e que a opinião dele sobre o teu estado emocional é irrelevante para os teus direitos legais. Ele ameaçou com ações legais? Ele mencionou consultar advogados sobre abuso de idosos e manipulação financeira. Mas, Patrícia, qualquer advogado lhe dirá que tu tens o direito absoluto de gastar o teu dinheiro como quiseres, e que retirar apoio financeiro não é abuso de idosos, é autonomia pessoal. Amanhã de sábado trouxe o desenvolvimento mais interessante até agora. Eu estava a ler o jornal durante o pequeno almoço quando ouvi portas de carro a bater na minha entrada. Pela janela da minha cozinha, pude ver o Tesla do Ricardo estacionado atrás de uma Escalade preta que eu não reconheci. A campainha tocou insistentemente, seguida por batidas agressivas. Isabel, sabemos que estás aí. Abre a porta. A voz do Ricardo carregava o tipo de desespero que sugeria que as reuniões com os fornecedores de ontem não tinham corrido bem. Abri a porta e encontrei o Ricardo acompanhado por um homem mais velho, num fato caro, que tinha a mandíbula e a expressão de superioridade do Ricardo. Isabel, este é o meu pai, Ricardo Silva. Ele queria discutir esta situação contigo diretamente. Ricardo Silva estendeu a mão com a confiança praticada de alguém acostumado a resolver problemas através da influência e intimidação. Senhora Pereira, entendo que houve um mal-entendido sobre os arranjos de casamento do Ricardo e da Sofia. Estou aqui para ajudar a resolver esta situação amigavelmente. Senhor Silva, não houve nenhum mal-entendido. O seu filho convenceu a minha neta a excluir-me do casamento, então eu retirei o meu apoio financeiro. A situação já está resolvida. Senhora Pereira, o Ricardo explicou a dinâmica familiar envolvida, e acho que podemos encontrar um compromisso que funcione para todos. E se ajustarmos os arranjos dos convidados para garantir que se sinta confortável a participar? Olhei para Ricardo Silva e percebi que a atitude de superioridade do Ricardo vinha de uma família que nunca tinha encontrado problemas que o dinheiro não pudesse resolver ou situações onde as suas preferências não eram automaticamente atendidas. Senhor Silva, o seu filho não me quer no casamento dele, e eu não quero financiar celebrações onde não sou bem-vinda. Nenhum compromisso é necessário. Senhora Pereira, sejamos práticos. Já investiu significativamente neste casamento. Ir embora agora significa perder esse investimento por completo. Senhor Silva, eu não perdi nada, exceto a oportunidade de financiar pessoas que não respeitam as relações familiares. Alguns confrontos, estava a aprender, revelavam padrões geracionais de privilégio que explicavam exatamente como jovens como Ricardo desenvolviam a presunção de que os membros da família existiam para servir às suas preferências sem esperar respeito recíproco, e alguns pais estavam prestes a descobrir que os erros dos seus filhos tinham consequências que o dinheiro e a influência da família não podiam remediar. Ricardo Silva estava à minha porta com a confiança de um homem que passara a carreira a resolver problemas através de influência corporativa e intimidação estratégica. O seu perfume caro e o fato sob medida sugeriam alguém pouco acostumado a ouvir a palavra não de pessoas que considerava abaixo do seu estatuto social e financeiro. Senhora Pereira, acho que está a complicar esta situação mais do que é necessário. O Ricardo diz-me que está chateada com alguma falha de comunicação em relação aos convites de casamento. Senhor Silva, não houve falha de comunicação. O seu filho convenceu deliberadamente a minha neta a excluir-me do casamento que eu estava a financiar porque ele acreditava que a minha presença criaria drama. Olhe, às vezes os jovens tomam decisões erradas sobre a dinâmica familiar, mas certamente podemos encontrar uma solução que não envolva destruir os planos de casamento deles 3 semanas antes da cerimônia. Senhor Silva, eu não estou a destruir nada. Estou simplesmente a recusar financiar a minha própria exclusão das celebrações familiares. A expressão de Ricardo mudou de diplomática para calculista,
aparentemente reconhecendo que o charme e a razão não estavam a funcionar comigo. Senhora Pereira. O Ricardo mencionou que a senhora ficou viúva recentemente e vive sozinha. Às vezes, o luto pode afetar o julgamento sobre as relações familiares. Talvez não esteja a ver esta situação com a clareza que poderia. Senti um arrepio com a sugestão casual de Ricardo de que a minha decisão era resultado de um julgamento prejudicado pelo luto, em vez de uma resposta razoável a um tratamento desrespeitoso. Senhor Silva, o meu estado mental está perfeitamente claro. O seu filho desrespeitou-me, influenciou a minha neta a fazer o mesmo, e agora está a enfrentar as consequências financeiras dessa escolha. Isabel! Interveio Ricardo, a voz dele assumindo um tom de choro. O pai pode ajudar-nos a resolver isto. O escritório de advocacia dele lida com disputas familiares o tempo todo. Ricardo, isto não é uma disputa familiar que exija intervenção legal. Esta é uma decisão financeira tomada por alguém que foi maltratada por pessoas que buscavam a sua generosidade. Ricardo tirou o telemóvel e começou a digitar, aparentemente a pesquisar algo enquanto estava na minha porta da frente. Senhora Pereira, estou a ver os registros públicos das suas propriedades e bens comerciais. É claramente uma mulher rica que pode dar-se ao luxo de honrar os compromissos já assumidos com estes jovens. Senhor Silva, a minha riqueza é irrelevante para a minha decisão. Eu poderia financiar uma dúzia de casamentos, mas escolho não financiar celebrações que me excluam. Mas certamente a senhora entende que cancelar os arranjos do casamento 3 semanas antes é irracional e potencialmente cruel para sua própria neta. Senhor Silva, o que é cruel é convencer uma jovem a excluir a sua família enquanto espera o seu apoio financeiro. O seu filho criou esta situação através de manipulação e desrespeito. A fachada diplomática de Ricardo estava a começar a rachar, revelando o empresário agressivo por baixo. Senhora Pereira, deixe-me ser direto. O Ricardo e a Sofia já enviaram convites, assumiram compromissos com os convidados e criaram expectativas em torno deste casamento. Cancelar tudo agora seria publicamente embaraçoso e potencialmente prejudicial para suas reputações sociais e profissionais. Senhor Silva, as reputações deles são responsabilidade deles gerir, assim como o casamento deles agora é responsabilidade deles financiar. Olha, não sei o que o Ricardo fez para a ofender, mas certamente podemos resolver isto sem opções nucleares que prejudicam pessoas inocentes. A única pessoa inocente nesta situação é a Sofia, que foi manipulada pelo seu filho para tomar decisões terríveis sobre as relações familiares. O Ricardo deu um passo em frente, a sua compostura finalmente a quebrar sob o estresse de ver o pai a falhar na tentativa de me intimidar para cumprir. Isabel, estás a ser completamente irracional. Cometemos um erro sobre a dinâmica familiar e estás a destruir o nosso casamento inteiro por causa disso. Ricardo, tu tomaste uma decisão calculada de me excluir enquanto mantias o meu dinheiro. Isso não foi um erro. Isso foi manipulação. Estás a agir como uma velha vingativa que não aguenta não ser o centro das atenções. Ricardo, retorquiu o Ricardo pai, aparentemente reconhecendo que o filho tinha acabado de me fornecer a prova perfeita do desrespeito que tinha criado esta situação. Não, pai. Alguém precisa de lhe dizer a verdade. Ela sempre foi controladora e exigente com a Sofia, e nós finalmente estabelecemos limites apropriados, e agora ela está a ter uma birra por causa disso. Olhei para Ricardo Silva, bonito, privilegiado e completamente convencido de que o seu conforto era mais importante do que as relações familiares, e percebi que raciocinar com ele era impossível. Ricardo, obrigada por esclareceres os teus verdadeiros sentimentos sobre mim e as relações familiares. Acabaste de confirmar que a minha decisão de retirar o apoio financeiro estava absolutamente correta. Ricardo agarrou o braço do Ricardo pai, aparentemente a tentar evitar mais danos à sua posição negocial. Senhora Pereira. O Ricardo está compreensivelmente estressado com a situação do casamento. Os jovens às vezes expressam-se mal sob pressão. Senhor Silva, o que o Ricardo expressou é a sua opinião real sobre mim, o que deixa muito claro porque ele me queria excluída do seu casamento. Eu estou simplesmente a honrar essa preferência completamente. Senhora Pereira, o que seria preciso para restaurar os arranjos do casamento? O que precisa do Ricardo e da Sofia para se sentir confortável em prosseguir com os planos originais? Não preciso de nada deles, Senhor Silva.
Eles deixaram as suas prioridades claras, e eu ajustei as minhas decisões financeiras de acordo. Está a dizer que não há desculpa ou acomodação que a faça mudar de ideias? Estou a dizer que não serei manipulada para financiar celebrações para pessoas que me veem como um problema a ser gerido, em vez de família a ser valorizada. Ricardo Silva ficou em silêncio por vários minutos, aparentemente a calcular se havia outras formas de pressão que pudesse aplicar para mudar a minha decisão. Senhora Pereira, eu poderia arranjar para cobrir as despesas do casamento eu mesmo, se isso resolvesse esta situação. É muito generoso, Sr. Silva, mas os arranjos financeiros já não são a minha preocupação. O seu filho e a minha neta precisam de aprender sobre as consequências de tratar mal os membros da família. Vai mesmo deixar a teimosia arruinar o casamento da sua neta? Sr. Silva, eu vou deixar o seu filho explicar a Sofia porque o desrespeito dele pela família dela arruinou o casamento com que ela sonhava. Depois que os Silvas partiram, afastando-se nos seus veículos de luxo com a energia frustrada de pessoas cuja riqueza e influência não conseguiram produzir o resultado desejado, percebi que o comportamento de privilégio do Ricardo era uma característica familiar, e não um defeito individual. Ricardo Silva passara 30 minutos a tentar todas as táticas de manipulação do seu arsenal corporativo. Simpatia, razão, intimidação, suborno e culpa, sem nunca reconhecer que o seu filho se comportara de forma inadequada ou que eu tinha motivos legítimos para a minha decisão. Naquela tarde, Sofia ligou novamente, a voz embargada pelo que pareciam horas de choro. Avó Isabel, por favor, imploro que reconsideres. Sei que cometemos um erro, mas por favor, não me castigues pelo mau julgamento do Ricardo. Sofia, eu não estou a castigar-te. Estou a ensinar-vos a ambos que as relações familiares têm um valor que não deve ser descartado por conveniência. Mas o casamento está arruinado. Não podemos pagar para substituir todos esses fornecedores. E mesmo que pudéssemos, nada tão bom está disponível 3 semanas antes da cerimônia. Sofia, então talvez devesses adiar o casamento até que possas planear e financiar algo que possas pagar independentemente. Mas todos os nossos amigos estão a vir de avião. Os parceiros de negócios do Ricardo estão a vir. Nós contamos a todos sobre a cerimônia na Quinta do Roseiral. Será humilhante cancelar ou desvalorizar tudo. Sofia, ser humilhada pelas tuas próprias más decisões é como as pessoas aprendem a tomar melhores decisões no futuro. Avó, por favor. Amo-te e quero-te no meu casamento. Não podemos encontrar uma maneira de resolver isto. Senti o meu coração amolecer com a angústia da Sofia. Mas também reconheci que esta conversa estava a acontecer apenas porque as consequências financeiras a tinham feito reconsiderar as suas escolhas, não porque ela tivesse desenvolvido uma compreensão genuína das relações familiares. Sofia, entendes por que fiquei magoada com a tua decisão de me excluir? Porque estavas a pagar tudo? Não, querida. Porque por 8 anos eu fui a tua principal família. E tu me descartaste no momento em que o Ricardo te convenceu de que eu era inconveniente. Eu não queria descartar-te. Eu só queria que o Ricardo se sentisse confortável no nosso casamento. E o meu conforto, Sofia, e os meus sentimentos de ser excluída de um dos dias mais importantes da tua vida? Pela primeira vez desde o início desta crise, Sofia ficou em silêncio por mais de alguns segundos. Aparentemente considerando realmente a minha perspectiva, em vez de apenas defender as suas decisões. Algumas netas, estava a aprender, precisavam de consequências dramáticas para reconhecer que as relações familiares exigiam respeito e consideração recíprocos, e algumas lições sobre amor e lealdade só podiam ser ensinadas através da retirada temporária da segurança que tinha sido dada como garantida. O domingo à noite trouxe uma visita inesperada à minha porta. Pelo olho mágico, pude ver uma jovem que eu não reconhecia, loira, vestida de forma cara e com o tipo de energia nervosa que sugeria que estava prestes a entregar informações importantes. Quando abri a porta, ela apresentou-se com uma voz trêmula que imediatamente me chamou a atenção. Senhora Pereira, sou a Emma Silva. Acho que precisamos de falar sobre o Ricardo. Desculpe. Não sei quem é, nem como está ligada a esta situação. Eu sou a mulher do Ricardo. As palavras atingiram-me como água gelada. Com licença? Eu sou legalmente casada com o Ricardo Silva. Estamos casados há 2 anos, desde 2021. Acho que devia saber isso antes que a Sofia cometa o maior erro da vida dela. Convidei Emma para a minha sala de estar,
a minha mente a correr com as implicações do que ela acabara de revelar. O Ricardo já era casado, o que significava que o seu casamento com a Sofia seria ilegal e inválido. Emma, preciso que expliques isso devagar. Estás a dizer que o Ricardo está atualmente casado contigo, enquanto planeia casar com a minha neta? Sim. Nós casamos para fins fiscais e comerciais quando os rendimentos de influencer do Ricardo começaram a gerar muito dinheiro. O nosso contabilista recomendou-o pelos benefícios financeiros e pensamos que seria fácil dissolver depois, se necessário. Mas nunca dissolveste o casamento. O Ricardo continuava a adiar a papelada do divórcio. Ele dizia que era complicado e caro e que devíamos esperar até que a situação do negócio dele se estabilizasse. Enquanto isso, ele estava a namorar a Sofia e aparentemente a planear esta cerimônia de casamento elaborada. Senti uma mistura de raiva e vindicação ao perceber que a manipulação do Ricardo se estendia muito além das dinâmicas familiares, para uma fraude e bigamia. Emma, por que me estás a contar isto agora? Porque descobri o casamento através das publicações dele nas redes sociais, e tenho assistido ao drama a desenrolar-se nos últimos dias. Quando vi que tu tinhas cancelado todos os fornecedores do casamento, percebi que esta era a minha oportunidade de impedi-lo de cometer bigamia enquanto destruía as nossas duas vidas. Há quanto tempo sabes da Sofia? Eu sabia que ele estava a namorar alguém há mais de 1 ano, mas presumi que fosse casual. O Ricardo e eu temos um acordo de casamento aberto. Somos casados legalmente, mas não romanticamente. Mas quando vi o anúncio de noivado e as publicações de planeamento do casamento, percebi que ele estava a planear cometer um crime grave. Emma tirou o telemóvel e mostrou-me fotografias de documentos legais, certidões de casamento e conversas de texto que forneciam provas inegáveis do seu casamento com o Ricardo. Senhora Pereira, eu não quero magoar a Sofia, mas também não posso deixar o Ricardo cometer bigamia usando o meu casamento legal como base. Se ele casar com ela enquanto ainda está casado comigo, ambos podem enfrentar acusações criminais. Emma, a Sofia sabe alguma coisa sobre ti ou sobre o teu casamento com o Ricardo? Nada. Tenho sido completamente secreta para a família dele e para a sua presença nas redes sociais. O Ricardo compartimentava a nossa relação comercial da sua vida pessoal tão completamente que a maioria das pessoas nem sabe que eu existo. Estudei o rosto da Emma, procurando sinais de engano ou segundas intenções, mas ela parecia genuinamente preocupada com as implicações legais e éticas da decisão do Ricardo. Emma, o que queres que eu faça com esta informação? Quero que me ajude a impedir que o Ricardo destrua várias vidas através do seu egoísmo e fraude. Senhora Pereira, a Sofia merece saber que o homem com quem ela planeia casar já está legalmente comprometido com outra pessoa. Por que não lhe disseste diretamente? Porque eu sou a mulher do Ricardo e qualquer coisa que eu diga parecerá ciúme ou vingança, mas tu és a avó dela que a tem protegido da manipulação dele. Se esta informação vier de ti, ela pode realmente ouvir. Percebi que Emma me estava a oferecer a última peça de evidência de que eu precisava para demonstrar a Sofia que as falhas de caráter do Ricardo se estendiam muito além de desrespeitar membros da família, para a fraude e bigamia. Emma, estás disposta a fornecer documentação legal do teu casamento com o Ricardo? Absolutamente. Eu trouxe cópias de tudo. Certidão de casamento, declarações de imposto de renda conjuntas, documentos comerciais partilhados, registros de contas bancárias. Senhora Pereira, eu tenho 2 anos de evidências de que Ricardo Silva é legalmente casado comigo enquanto planeia casar com a sua neta. O que acontece se o Ricardo descobrir que me contaste sobre o vosso casamento? Ele provavelmente vai entrar em pânico e tentar acelerar os seus planos ou encontrar maneiras de me desacreditar. Mas, Senhora Pereira, eu não posso continuar a fazer parte do engano dele. Se ele quer casar com a Sofia, precisa de se divorciar de mim primeiro e ser honesto sobre a sua situação. Passei a hora seguinte a rever a documentação da Emma, que pintava um quadro claro de um casamento de negócios que Ricardo tinha mantido para benefícios financeiros, enquanto perseguia uma relação romântica que ele tinha planeado formalizar sem dissolver os seus compromissos legais existentes. Emma, isto é extremamente sério. O Ricardo estaria a cometer bigamia, que é um crime em Portugal. Eu sei. É por isso que estou aqui. Ciária Pereira,
Eu não quero ver a Sofia enfrentar consequências criminais por participar inconscientemente na fraude do Ricardo. O que gostarias que eu fizesse? Mostre a Sofia as evidências. Deixe-a tomar uma decisão informada sobre se ela quer casar com alguém que já é casado e tem mentido sobre isso durante toda a relação deles. Ima, estás preparada para testemunhar sobre este casamento se os processos legais se tornarem necessários? Sim, Sra. Pereira. Cometi um erro ao concordar com este arranjo com o Ricardo, e preciso de assumir a responsabilidade por permitir a sua deserção, mesmo que isso signifique enfrentar consequências pelo meu próprio mau julgamento. Depois que Emma partiu, sentei-me na minha sala de estar, rodeada por documentação que provava que Ricardo Silva não era apenas manipulador e desrespeitoso, mas também um criminoso que estava a planear cometer bigamia, enquanto defraudava a minha neta sobre o seu estado civil. Liguei para Patrícia imediatamente, apesar da hora tardia. Patrícia, tenho novas informações sobre Ricardo Silva que mudam tudo sobre esta situação. Que tipo de informação? Ele já é casado com outra mulher e está há 2 anos. O casamento dele com a Sofia constituiria bigamia, o que torna esta situação criminosa em vez de apenas pessoal. Isabel, isso é extremamente sério. A bigamia é um crime, e ambas as partes podem enfrentar acusações criminais, mesmo que uma delas não soubesse do casamento existente. Patrícia, preciso de apresentar esta informação à Sofia de uma forma que a proteja de uma potencial responsabilidade criminal, enquanto a ajudo a compreender a extensão total da deserção do Ricardo. Isabel, esta informação precisa de ser reportada às autoridades imediatamente. A Sofia poderia, sem saber, tornar-se cúmplice de um crime grave. Como lido com isto com a Sofia? Com muito cuidado. Ela precisa de entender que prosseguir com este casamento, sem uma resolução legal do casamento existente do Ricardo, pode resultar em acusações criminais para ambos. Enquanto me preparava para dormir, percebi que a próxima conversa com a Sofia envolveria muito mais do que sentimentos feridos sobre convites de casamento. Eu estava prestes a informar a minha neta que o homem que ela amava era um criminoso que a estava a defraudar sobre o seu estado legal enquanto planeava envolver-a em bigamia. Alguns homens, estava a descobrir, eram capazes de deserção que se estendia muito além da manipulação familiar para a fraude criminosa que poderia destruir várias vidas. E algumas avós tinham o poder de impedir que as suas netas participassem inconscientemente em crimes que teriam consequências para toda a vida. Amanhã, a teia de mentiras cuidadosamente construída por Ricardo Silva começaria a desvendar-se completamente e a Sofia finalmente entenderia porque eu estava a tentar proteger a ala de um homem cujas falhas de caráter eram muito mais profundas e perigosas do que o simples desrespeito pelas relações familiares. Na segunda-feira de manhã, liguei para a Sofia às 9h em ponto, sabendo que ela e o Ricardo estariam ambos acordados para a sua rotina matinal de criação de conteúdo. As publicações cuidadosamente orquestradas nas redes sociais que mantinham os seus rendimentos de influencer. Avó Isabel, se estás a ligar novamente sobre os fornecedores do casamento, nós estamos a tratar de tudo sozinhos. Agora, o pai do Ricardo está a ajudar-nos a arranjar novos serviços. Sofia, preciso que venhas à minha casa imediatamente. Há algo sobre o Ricardo que precisas de saber antes de tomares decisões permanentes sobre a vossa relação. Que tipo de algo? Algo que afeta a legalidade do teu casamento? Sofia, isto é urgente e precisa de ser discutido pessoalmente. Avó, não tenho tempo para mais dramas sobre relações familiares. Estamos a lidar com uma crise de casamento. Sofia, isto não é sobre relações familiares. Isto é sobre o estado legal do Ricardo e a tua potencial responsabilidade criminal se prosseguires com este casamento. A palavra criminal chamou a atenção da Sofia de uma forma que os apelos emocionais não tinham conseguido. Criminal? Do que estás a falar? Vem à minha casa na próxima hora e traz o Ricardo contigo. O que tenho para vos mostrar afeta o futuro de ambos. Ovo. Estás a assustar-me. Bom, deves estar assustada, Sofia. Confia em mim mais uma vez e vem aqui imediatamente. 45 minutos depois, o Tesla do Ricardo parou na minha entrada com os dois lá dentro
as suas expressões variando de confusas a irritadas enquanto se aproximavam da minha porta da frente. Isabel, disse a Sofia, tu tens alguma informação legal urgente? A voz do Ricardo carregava o tipo de hostilidade defensiva que sugeria que ele suspeitava do que esta reunião poderia envolver. Sim, Ricardo. Informação sobre o teu casamento existente com Emma Silva. A cor esvaiu-se do rosto do Ricardo tão rapidamente que a Sofia imediatamente notou a sua reação. Casamento com quem? Ricardo? Do que é que ela está a falar? Sofia, o Ricardo está legalmente casado com Emma Silva desde 2021. Ele tem planeado casar contigo enquanto ainda está casado com outra mulher, o que constitui bigamia e tornaria a vossa cerimônia de casamento legalmente inválida. Sofia olhou entre o Ricardo e eu com crescente alarme. Ricardo, isso é verdade? É complicado, Sofia. A Emma e eu temos um acordo comercial, não um casamento real. Foi puramente para benefícios fiscais e financeiros. Mas tu és legalmente casado com ela. Tecnicamente sim, mas não há tecnicamente sobre o casamento legal. Ricardo, eu interrompi, colocando a documentação da Emma na minha mesa de centro. Aqui está a tua certidão de casamento, declarações de imposto conjuntas, registros comerciais partilhados e informações de conta bancária cobrindo 2 anos de casamento legal com Emma Silva. Sofia pegou na certidão de casamento, com as mãos trêmulas, lendo o documento oficial que provava que o Ricardo tinha sido legalmente casado durante toda a relação deles. Ricardo, tu foste casado todo este tempo? Enquanto estávamos a namorar, enquanto ficamos noivos, enquanto planeamos o nosso casamento? Sofia, não é o que tu pensas. A Emma e eu não estamos romanticamente envolvidos. É puramente um acordo comercial que eu tinha planeado dissolver. Quando, Ricardo? Quando estavas a planear dissolvê-lo? Antes ou depois de cometeres bigamia ao casares comigo? Eu ia tratar da papelada do divórcio depois da nossa cerimônia de casamento. O tempo simplesmente ficou complicado. Senti uma satisfação fria a ver o Ricardo a lutar para explicar a sua fraude criminal a Sofia, que finalmente estava a ver o seu verdadeiro caráter sem o filtro da manipulação e do charme. Sofia, eu disse suavemente, a bigamia é um crime em Portugal. Se tivesses prosseguido com este casamento, tu e o Ricardo poderiam ter enfrentado acusações criminais, mesmo que estivesses inconsciente do casamento existente dele. Acusações criminais por casar? Por participar em bigamia ilegal? Sim, Sofia. O Ricardo estava a planear envolver-te num crime grave enquanto te mantinha ignorante dos riscos legais que estarias a enfrentar. Sofia pousou a certidão de casamento e olhou para Ricardo com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Completa desilusão a substituir a adoração que ela tinha mantido durante toda a relação deles. Ricardo, explica-me como é que estavas a planear casar comigo enquanto ainda estavas casado com outra pessoa. Sofia, muitas pessoas têm situações legais complicadas. Eu ia resolver tudo depois da nossa cerimônia. Depois da nossa cerimônia? Isso teria sido ilegal. Ricardo, tu estavas a planear cometer um crime usando-me como cúmplice sem o meu conhecimento. Não foi assim que eu vi. Foi exatamente o que estavas a fazer. A voz da Sofia elevou-se com raiva e traição. Tu estavas a planear fazer-me parte da tua fraude sem sequer me contares sobre os riscos legais. A compostura do Ricardo estava a ruir, sob a pressão de ter a sua decisão exposta, com documentação que ele não podia negar ou explicar. Sofia, se apenas me deixasses lidar com as complicações legais, nada disto teria sido um problema. Ricardo, as complicações legais existem porque me tens mentido sobre estares casado com outra mulher durante toda a nossa relação. Eu não menti. Eu apenas não mencionei a Emma porque ela é irrelevante para a nossa relação. Ela é irrelevante, Ricardo. Ela é a tua mulher. Legalmente, oficialmente a tua mulher. Como é que o teu casamento com outra mulher é irrelevante para o nosso casamento? Observei a Sofia a processar a extensão total da decepção do Ricardo, reconhecendo que as suas mentiras se estendiam muito além das dinâmicas familiares, para uma desonestidade fundamental sobre o seu estado legal e identidade. Sofia, eu disse baixinho, é por isso que eu estava preocupada com o caráter do Ricardo. Homens que mentem sobre grandes circunstâncias da vida raramente limitam a sua decepção a apenas uma área. Avó, tu sabias disto? Eu soube ontem quando a Emma me contactou.
Ela tem assistido ao drama do casamento e percebeu que não podia deixar o Ricardo cometer bigamia usando o casamento existente deles. Emma contactou-te? Por quê? Porque ela não quer ver-te enfrentar acusações criminais por participar inconscientemente na fraude do Ricardo. Sofia, a Emma está a tentar proteger-te das consequências da decepção do Ricardo. O Ricardo levantou-se abruptamente. A sua compostura de influencer cuidadosamente mantida, completamente abandonada, agora que os seus planos criminosos tinham sido expostos. Isto é ridículo. A Emma e eu podemos dissolver o nosso casamento rapidamente, se é isso que todos querem. Ricardo, devias ter dissolvido o teu casamento antes de pedires outra mulher em casamento, disse a Sofia com frieza. Devias ter sido honesto sobre o teu estado legal antes de planeares uma cerimônia de casamento. Isso teria sido fraude criminosa. Sofia, podemos resolver isto. Vou apresentar os papéis do divórcio com a Emma imediatamente, e podemos adiar o nosso casamento até que tudo seja legal. Ricardo, tu não estás a perceber. O problema não é o momento do teu divórcio. O problema é que me tens mentido sobre factos fundamentais da tua vida enquanto planeavas envolver-me em atividades criminosas. Eu não estava a tentar envolver-te em nada criminal. É exatamente o que estavas a fazer, Ricardo. Bigamia é um crime, quer tu tivesses a intenção de que fosse criminal ou não. A Sofia pegou na documentação da Emma e olhou para o Ricardo com o tipo de finalidade que indicava que ela tinha tomado uma decisão sobre mais do que apenas o momento do casamento. Ricardo, não posso casar com alguém que mente sobre ser casado com outras pessoas. Não posso confiar em alguém que me envolveria em atividades criminosas sem o meu conhecimento. E não posso construir uma vida com alguém cuja solução para complicações legais é mais decepção e fraude. Sofia, estás a exagerar. Isto é arranjável. Não, Ricardo, isto não é arranjável. Tu destruíste qualquer possibilidade de confiança entre nós. Enquanto o Ricardo saía da minha casa com a energia desesperada de alguém cuja vida cuidadosamente construída estava a desmoronar-se, percebi que a Sofia finalmente tinha visto para além da sua manipulação para reconhecer a sua desonestidade e criminalidade fundamentais. Avó Isabel, disse a Sofia depois que o Tesla do Ricardo desapareceu na minha entrada. Devo-te um pedido de desculpas enorme. Estavas a tentar proteger-me de alguém que estava a planear envolver-me em fraude criminosa, e eu acusei-te de criar drama. Sofia, foste manipulada por alguém que é muito hábil em decepção. Isso não é culpa tua. Mas eu devia ter ouvido as tuas preocupações em vez de te excluir da minha vida. Algumas netas, eu estava a aprender. Precisavam de provas dramáticas da criminalidade do seu parceiro para reconhecer a manipulação que tinha sido disfarçada de amor. E algumas lições sobre confiança e lealdade familiar só podiam ser ensinadas através da exposição completa da decepção antes que a sabedoria pudesse ser totalmente absorvida. A fraude criminal de Ricardo Silva tinha sido travada, mas o verdadeiro trabalho de reconstruir a confiança e as relações familiares estava apenas a começar. A semana que se seguiu à exposição do Ricardo como homem casado trouxe uma série de revelações que demonstravam o quão profunda a sua decepção tinha sido na vida da Sofia. Enquanto estávamos sentadas na minha sala de estar a rever os restos da relação deles, cada descoberta adicionava mais uma camada à fraude em que ela tinha vivido sem perceber. Avó Isabel, olha para isto, disse a Sofia, mostrando-me o seu portátil com o feed do Instagram do Ricardo. Ele tem estado a publicar conteúdo sobre construir uma vida com a sua alma gêmea, enquanto está legalmente casado com a Emma. Cada publicação romântica sobre a nossa relação era tecnicamente uma mentira. Sofia? O que mais te incomoda ao descobrir o casamento do Ricardo? A decepção legal ou a traição emocional? A desonestidade completa sobre quem ele era? Pensei que sabia tudo de importante sobre a vida dele, mas ele tinha uma identidade legal inteira que me manteve em segredo por 3 anos. Observei a Sofia a processar o reconhecimento de que toda a sua relação tinha sido construída sobre uma base de engano deliberado, e senti orgulho da sua clareza em analisar a situação, em vez de arranjar desculpas para o comportamento do Ricardo. Avó, há mais uma coisa que preciso de te contar. Ontem à noite, liguei para a Emma para pedir desculpa por participar inconscientemente na situação. O que disse a Emma?
Ela disse que o Ricardo lhe tinha estado a dizer que eu era apenas uma parceria de redes sociais para a criação de conteúdo, não uma relação romântica real. Ele convenceu-a de que o nosso noivado era falso, projetado para aumentar os nossos seguidores e oportunidades de patrocínio. A extensão da manipulação do Ricardo estava a tornar-se mais clara. Ele tinha estado a mentir a ambas as mulheres sobre a natureza da sua relação com a outra, criando decepções paralelas que lhe permitiram manter múltiplos compromissos sem que nenhuma das mulheres compreendesse o quadro completo. A Emma também me contou algo que explica por que é que o Ricardo estava tão determinado a excluir-te do nosso casamento. Que tipo de explicação? Ele estava a planear usar o nosso casamento como conteúdo para um documentário sobre a cultura dos influencers que ele já tinha vendido a uma plataforma de streaming por 300 mil euros. A narrativa deveria ser sobre jovens empreendedores a construir negócios e relações de sucesso independentemente. E a minha presença teria contradito essa narrativa. A tua presença teria revelado que o casamento foi financiado por dinheiro da família, em vez de sucesso independente. O Ricardo precisava de manter a ilusão de que éramos empresários que se fizeram sozinhos, e não jovens apoiados por membros ricos da família. Senti um novo nível de raiva pela decisão calculada do Ricardo. Ele tinha me excluído, não apenas para evitar complicações familiares, mas para proteger uma narrativa de negócios fraudulenta que lhe teria rendido centenas de milhares de euros. Sofia, o Ricardo estava a planear lucrar financeiramente com o teu casamento, enquanto mentia sobre como era financiado. Pior do que isso, a Emma disse que ele já tinha recebido pagamentos adiantados de patrocinadores que acreditavam estar a apoiar uma autêntica história de amor jovem, em vez de uma cerimônia de casamento falsa de um bígamo. O que acontece a esses compromissos de patrocínio agora que o casamento foi cancelado? O Ricardo tem de devolver os pagamentos adiantados e enfrentar possíveis ações legais de empresas que contrataram conteúdo que ele não pode entregar. A Emma diz que ele pode enfrentar acusações de fraude de várias fontes, agora que as suas decisões estão a ser expostas. O meu telefone tocou, interrompendo a nossa conversa. Patrícia Lima estava a ligar com atualizações sobre as implicações legais do casamento exposto do Ricardo. Isabel, tenho pesquisado os aspectos criminais da situação do Ricardo, e é mais sério do que inicialmente percebemos. Conto-me sério. O casamento do Ricardo com a Emma parece ter sido fraudulento desde o início. Encontrei provas de que eles nunca viveram juntos como cônjuges. Nunca apresentaram pedidos de seguro conjuntos e mantiveram vidas financeiras completamente separadas, exceto para benefícios fiscais. O que isso significa legalmente? Significa que o casamento deles pode ter sido uma farsa projetada especificamente para defraudar o sistema fiscal, o que é fraude criminal federal. Combinado com a sua tentativa de bigamia e a fraude de patrocínio que a Sofia descobriu, o Ricardo pode estar a enfrentar várias acusações criminais. Patrícia, qual é a exposição legal da Sofia nesta situação? Mínima, já que ela foi uma vítima inconsciente da decepção do Ricardo. No entanto, ela deve cooperar totalmente com quaisquer investigações e evitar qualquer aparência de continuar a proteger o Ricardo. Depois de terminar a chamada com a Patrícia, percebi que a Sofia tinha tido sorte em descobrir a criminalidade do Ricardo antes de se casar com ele, embora a descoberta tivesse sido dolorosa e humilhante. Sofia, eu sei que esta situação tem sido devastadora, mas tu evitaste envolver-te legalmente com alguém que está a enfrentar acusações criminais sérias. Eu sei, avó, mas continuo a pensar no quanto eu me enganei completamente no caráter dele. Como é que eu não vi todos os sinais da sua decepção? Porque o Ricardo é sofisticado em manipulação, e porque tu foste generosa o suficiente para confiar em alguém que amavas. Sofia, ser enganada por um mentiroso habilidoso não é um reflexo do teu julgamento, é evidência da criminalidade dele. Eu só me sinto tão estúpida por te ter excluído da minha vida por causa de alguém que estava a mentir sobre tudo o que era fundamental sobre a sua identidade. Sofia, o que estás a aprender sobre as relações familiares através desta experiência? Que os membros da família que te amam fazem perguntas difíceis porque querem proteger-te, não porque querem controlar-te. E que as pessoas que tentam isolar-te da família geralmente estão a tentar impedir-te de obter conselhos que exporiam a sua decepção. Naquela tarde, uma visita inesperada de Emma Silva
que chegou com uma pasta de documentação adicional sobre as atividades fraudulentas do Ricardo. Sofia, queria pedir desculpa pessoalmente pelo meu papel em permitir a deserção do Ricardo, mesmo que eu não entendesse a extensão total do que ele estava a planear. Emma, tu tentaste impedir-me de cometer inconscientemente um crime. Eu devia estar a agradecer-te, não a receber desculpas. Há mais uma coisa que vocês duas precisam de saber. O Ricardo tem estado a contactar-me desde ontem, a tentar convencer-me a mentir sobre o nosso casamento para o ajudar a evitar acusações criminais. Que tipo de mentiras? Eu perguntei. Ele quer que eu afirme que já estávamos divorciados quando ele pediu a Sofia em casamento, ou que o nosso casamento nunca foi válido em primeiro lugar. Emma tirou o telemóvel e mostrou-nos mensagens de texto do Ricardo que documentavam as suas tentativas de suborno para perjúrio. Emma, vais cooperar com as tentativas dele de encobrir? Absolutamente que não, Sra. Pereira. Já contactei a polícia judiciária sobre os aspectos de fraude fiscal do nosso casamento, e estou a planear testemunhar honestamente sobre as atividades criminosas do Ricardo. Sofia olhou para Emma com algo que se aproximava da admiração. Emma, tu estás a arriscar consequências legais ao ser honesta sobre a fraude do casamento. Sofia, eu cometi erros que permitiram os crimes do Ricardo, e preciso de assumir a responsabilidade por isso, mas não vou piorar as coisas ajudando-o a encobrir crimes adicionais. Depois que Emma partiu, prometendo manter-nos informadas sobre os processos legais, Sofia e eu passamos a noite a planear o seu futuro imediato, agora que o seu casamento e a sua relação tinham sido cancelados. Avó, quero perguntar-te uma coisa. Os fornecedores que tu cancelaste foi para me dar uma lição sobre relações familiares ou suspeitavas que o Ricardo estava a esconder algo mais sério? Inicialmente, era sobre relações familiares e respeito. Mas, Sofia, eu estava preocupada com o caráter do Ricardo há meses, e cancelar o casamento preservou as tuas opções quando problemas mais sérios surgiram. Então, tu estavas a proteger-me do envolvimento criminoso, mesmo antes de saberes da fraude do casamento. Eu estava a proteger-te de alguém cujo desrespeito pela família sugeria falhas de caráter mais profundas que eventualmente viriam à tona. Naquela noite, enquanto revíamos os documentos financeiros que seriam necessários para possíveis processos criminais contra o Ricardo, a Sofia fez a pergunta que se tinha acumulado ao longo das nossas conversas. Avó Isabel, quando tudo isto acabar e o Ricardo estiver a enfrentar as consequências legais dos seus crimes, o que acontece conosco? Podemos reconstruir a nossa relação depois de eu te ter tratado tão mal? Sofia, a nossa relação nunca terminou. Foste manipulada para tomar decisões erradas sobre a família. Mas isso não muda o facto de que eu te amo e quero o melhor para o teu futuro. Mesmo depois de eu te ter excluído do meu casamento e te ter acusado de criar drama, especialmente depois disso, porque isso ensinou a ambas lições valiosas sobre manipulação, lealdade familiar e a importância de fazer perguntas difíceis sobre pessoas que tentam isolar-nos das pessoas que nos amam. Algumas netas, eu estava a aprender, tornavam-se mais fortes e sábias depois de experimentar uma manipulação sofisticada de criminosos habilidosos. E algumas relações familiares eram resilientes o suficiente para sobreviver a decepções temporárias quando eram construídas sobre amor genuíno, em vez de conveniência transacional. O Ricardo Silva está prestes a enfrentar acusações criminais por várias formas de fraude. Mas esta noite, a Sofia e eu agradecemos o amor familiar que se mostrou resiliente o suficiente para sobreviver à manipulação, forte o suficiente para exigir respeito e generoso o suficiente para perdoar erros quando levam ao crescimento genuíno. 2 semanas após as atividades criminosas do Ricardo terem sido expostas, a Sofia e eu estávamos sentadas no escritório do Ministério Público, enquanto ela prestava depoimento sobre o seu envolvimento inconsciente nos seus esquemas fraudulentos. A procuradora Dra. Maria Santos tinha sido minuciosa ao explicar como a cooperação da Sofia ajudaria a construir um caso abrangente contra o Ricardo, protegendo-a de qualquer responsabilidade criminal. Sra. Pereira, o seu testemunho sobre a ocultação do casamento existente pelo Sr. Silva fornece evidências cruciais para as nossas acusações de bigamia, explicou a Dra. Santos. Combinado com as evidências de fraude fiscal da Emma Silva e a documentação de fraude de patrocínio, estamos a construir um caso forte para múltiplas acusações criminais. Que tipo de sentença o Ricardo enfrenta se for condenado? Perguntou a Sofia.
dado o alcance da fraude, crimes fiscais federais, tentativa de bigamia, fraude eletrônica para os esquemas de patrocínio. Estamos a falar de potencialmente 15 a 20 anos de prisão federal. Senti uma mistura de satisfação e tristeza, sabendo que o Ricardo enfrentaria sérias consequências pelos seus crimes, mas também reconhecendo que as suas ações tinham danificado várias vidas, incluindo a confiança da Sofia nas relações e a sua confiança no seu próprio julgamento. Depois de sair do escritório do Ministério Público, a Sofia e eu fomos para a Quinta do Roseiral, que eu tinha combinado visitar uma última vez antes de encerrar este capítulo da nossa experiência completamente. Avó Isabel, por que quiseste voltar aqui? Porque este lugar representa tanto o sonho que tiveste como o pesadelo que o Ricardo criou. Eu queria que o visses novamente e decidisses se tens algum arrependimento sobre o casamento que não aconteceu. Caminhamos pelos jardins, onde a recepção da Sofia teria sido realizada, passando pelo local da cerimônia, onde ela teria cometido bigamia inconscientemente, através dos espaços que tinham sido projetados para celebrar uma relação construída inteiramente sobre a decepção. Avó, a olhar para este lugar agora, não consigo acreditar que estava disposta a excluir-te de celebrar aqui comigo. Isto devia ter sido sobre família e amor, não sobre o negócio das redes sociais do Ricardo e os seus negócios de patrocínio fraudulentos. Sofia, o que desejarias se decidisses casar no futuro com alguém que realmente te merece? Algo completamente diferente, mais pequeno, mais íntimo, focado nas pessoas que realmente se preocupam comigo, em vez das pessoas que querem usar a celebração para criar conteúdo. E tu querias a família presente. Eu queria-te no centro de tudo, porque tu és a pessoa que me protegeu quando eu estava demasiado manipulada para me proteger. Enquanto estávamos sentadas num banco, a observar a vinha onde as fotografias do casamento da Sofia teriam sido tiradas, ela fez a pergunta que se tinha acumulado ao longo do nosso processo de cura. Avó, preciso de te perguntar algo diretamente. Quando cancelaste todos os fornecedores do casamento, estavas à espera que eu pedisse desculpa e te convidasse de novo, ou estavas genuinamente preparada para me deixar casar sem ti? Pensei cuidadosamente na pergunta da Sofia, reconhecendo que a minha resposta afetaria a sua compreensão das relações familiares e do amor condicional para o resto da sua vida. Sofia, eu estava genuinamente preparada para te deixar casar sem mim, se fosse isso que realmente querias. Mas eu não estava preparada para financiar a minha própria exclusão da tua vida. Qual é a diferença? A diferença é que eu teria respeitado a tua escolha sobre quem incluir na tua celebração, mas eu não teria permitido a tua presunção de que os membros da família existem para fornecer apoio financeiro sem receber respeito emocional. Então, tu terias me amado mesmo que eu tivesse casado com o Ricardo e te tivesse excluído permanentemente? Eu teria te amado, mas a nossa relação teria mudado fundamentalmente. Sofia, amor incondicional não significa participação incondicional nas escolhas das pessoas quando essas escolhas são prejudiciais. Avô? E se eu tivesse descoberto como pagar o casamento eu mesma e tivesse continuado sem o teu envolvimento? Então, tu terias aprendido lições valiosas sobre independência e consequências, e provavelmente terias descoberto a criminalidade do Ricardo eventualmente. De qualquer forma, Sofia ficou em silêncio por vários minutos, processando o reconhecimento de que a minha decisão de cancelar o financiamento do casamento tinha sido sobre limites e autorrespeito, e não sobre manipulação ou controlo. Avó Isabel, quero contar-te uma coisa. Ontem recebi uma chamada do Ricardo. O que ele queria? Ele queria que eu testemunhasse em nome dele, alegando que a nossa relação era real e que o casamento dele com a Emma era puramente de negócios. Ele pensou que se eu atestasse o seu caráter, isso poderia reduzir as suas sentenças criminais. O que lhe disseste? Eu disse-lhe que testemunharia honestamente sobre a sua decepção e manipulação e que não o ajudaria a evitar consequências por fraude criminal que poderia ter destruído a minha vida. Senti orgulho da força da Sofia ao recusar-se a proteger alguém que a tinha enganado sistematicamente, colocando-a em risco de acusações criminais. Sofia, como o Ricardo reagiu à tua recusa em ajudá-lo? Ele disse que as famílias deviam apoiar-se umas às outras em momentos difíceis e que eu estava a ser vingativa ao cooperar com os procuradores. O mesmo argumento que ele usou quando te queria excluir-me enquanto mantias o meu apoio financeiro.
Exatamente as mesmas táticas de manipulação. Avó, é aterrorizante como eu consigo ver a sua manipulação psicológica agora que entendo o que procurar. O que estás a aprender sobre reconhecer a manipulação nas relações? Que os manipuladores sempre enquadram os limites razoáveis das suas vítimas como vingativos ou injustos, e que as pessoas que tentam isolar-te da família geralmente estão a tentar impedir-te de obter conselhos que exporiam atrás e volta deve três avadavienda. Sua decepção. O meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Patrícia Lima. Isabel, acho que vais querer saber. O Ricardo foi preso esta manhã por acusações de fraude federal. Várias acusações, incluindo fraude fiscal, fraude eletrônica e conspiração. Julgamento esperado para o próximo ano. Mostrei a mensagem a Sofia, que a leu com uma mistura de alívio e tristeza. Fico feliz que ele esteja a enfrentar as consequências, mas também me sinto tristeza por alguém que eu amava ser capaz de tanta criminalidade. Sofia, essa tristeza mostra a tua capacidade de amor genuíno, mesmo quando não é reciprocado adequadamente. Avó, o que acontece agora com a minha vida? Quer dizer, o casamento foi cancelado, a minha relação acabou, e preciso de descobrir quem sou quando não estou a ser gerida por outra pessoa. Agora, tu podes descobrir quem realmente és quando estás a tomar decisões independentes baseadas nos teus próprios valores em vez da manipulação de outra pessoa. Acho que quero voltar à escola, terminar o meu MBA e construir uma carreira que não dependa das redes sociais ou das conexões do Ricardo. Isso parece um excelente plano. Sofia, que tipo de carreira te interessa? Algo que ajude outras pessoas a evitar o tipo de decepção que eu experimentei. Talvez direito de família, ou investigação de crimes financeiros, ou defesa de vítimas. Enquanto nos preparávamos para deixar a Quinta do Roseiral pela última vez, a Sofia fez a pergunta que definiria a nossa relação daqui para a frente. Avó Isabel, sei que te magoei profundamente ao excluir-te, e ao escolher a manipulação do Ricardo em vez das relações familiares. Como reconstruímos a confiança entre nós? Sofia, a confiança é reconstruída através de ações consistentes ao longo do tempo, não através de desculpas ou promessas. Mostra-me através das tuas escolhas que valorizas as relações familiares e a comunicação honesta, e a nossa confiança reconstruir-se-á naturalmente. E se eu cometer erros de novo? E se eu não for perfeita em reconhecer a manipulação ou em estabelecer limites apropriados? Então, eu estarei aqui para oferecer conselhos e apoio. Assim como sempre estive. Sofia, o objetivo não é a perfeição, é o crescimento e o respeito mútuo. Naquela noite, enquanto planeávamos o regresso da Sofia após graduação e a sua futura carreira focada em ajudar vítimas de fraude, percebi que a criminalidade do Ricardo tinha, em última análise, levado a oportunidades de crescimento e propósito que nem a Sofia nem eu poderíamos ter antecipado. Avó, de uma forma estranha, estou grata por a decepção do Ricardo ter sido exposta antes de eu me casar com ele. Se tivéssemos continuado com o casamento, eu poderia ter passado anos a ser gradualmente isolada de ti, enquanto participava inconscientemente nas suas atividades criminosas. Sofia, algumas das lições mais valiosas da vida vêm das nossas piores experiências, desde que estejamos dispostas a aprender com elas, em vez de apenas sobreviver a elas. Algumas netas, eu estava a aprender, emergiram de uma manipulação sofisticada, mais fortes, mais sábias e mais comprometidas com relações familiares baseadas na honestidade, em vez de conveniência, e alguns esquemas criminosos, em última análise, criaram oportunidades de crescimento e propósito que se estendiam muito além do dano imediato que inicialmente causaram. Amanhã, Ricardo Silva começaria a enfrentar acusações criminais por múltiplas formas de fraude. Mas esta noite, Sofia e eu seríamos gratas pelo amor familiar que se tinha mostrado resiliente o suficiente para sobreviver à manipulação, forte o suficiente para exigir respeito e generoso o suficiente para perdoar erros quando eles levavam a um crescimento genuíno. Um ano depois do casamento que nunca aconteceu, eu estava no auditório lotado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a assistir a Sofia, a fazer o discurso principal no seu simpósio anual sobre crimes financeiros e defesa das vítimas. Ela tinha concluído o seu MBA em tempo recorde,
e agora estava a fazer um mestrado em Direito focado em ajudar vítimas de fraude a reconstruir as suas vidas. Um percurso profissional que tinha surgido diretamente da sua experiência com a dessessão do Ricardo. Minhas senhoras e meus senhores, começou a Sofia, a voz dela carregada de confiança que vinha de transformar trauma pessoal em propósito profissional. Há 2 anos, eu fui uma vítima inconsciente de múltiplas formas de fraude perpetradas por alguém em quem confiava completamente. Hoje, quero partilhar o que aprendi sobre reconhecer a manipulação, proteger-me de crimes financeiros e reconstruir a minha vida depois de descobrir que a minha realidade foi construída sobre dessessão sistemática. A plateia, composta por estudantes de direito, procuradores, defensores de vítimas e sobreviventes de fraude, deu a Sofia a sua atenção completa, enquanto ela delineava a natureza sofisticada dos crimes do Ricardo e como eles tinham sido projetados para explorar a confiança e as relações familiares. O homem com quem eu planeava casar convenceu-me a excluir a minha avó do nosso casamento, enquanto ela estava a financiar toda a celebração. Isso não era apenas drama familiar. Era uma estratégia calculada para me isolar da pessoa mais propensa a fazer perguntas difíceis sobre o seu passado e motivações. Senti orgulho a ver a Sofia articular percepções que tinham levado meses a desenvolver, transformando a sua experiência dolorosa em educação que poderia proteger outras potenciais vítimas. O que aprendi é que os predadores financeiros não roubam apenas dinheiro. Eles roubam a tua capacidade de confiar no teu próprio julgamento. Eles minam sistematicamente a tua confiança nas relações familiares, nos instintos profissionais e nos limites pessoais, até que te tornes dependente da sua validação e orientação. Depois da apresentação, a Sofia juntou-se a mim para jantar no restaurante onde tínhamos celebrado a sua formatura universitária 5 anos antes de o Ricardo ter entrado na vida dela e quase ter destruído a sua ligação à família e à realidade. Avó Isabel, preciso de te contar algo em que tenho estado a pensar desde que comecei a faculdade de Direito. O que, querida? Quando cancelaste os fornecedores do casamento, não estavas apenas a proteger-te de seres excluída. Estavas a proteger-me de cometer o maior erro da minha vida. Se eu tivesse casado com o Ricardo, teria me envolvido legalmente com um criminoso que poderia ter destruído o meu futuro completamente. Sofia, eu estava principalmente a reagir a ser desrespeitada. Mas tens razão. Cancelar o casamento preservou as tuas opções quando a criminalidade do Ricardo foi exposta. Mais do que isso, se eu tivesse continuado com a cerimônia de casamento bígama, eu mesma poderia ter enfrentado acusações criminais. Avó, tu literalmente salvaste-me de uma potencial pena de prisão. Pensei na cadeia de eventos que levou da mensagem de texto desrespeitosa do Ricardo à atual carreira da Sofia a ajudar outras vítimas de fraude, reconhecendo que, por vezes, as experiências mais dolorosas criavam as oportunidades mais valiosas para o crescimento e o serviço. Sofia, o que aconteceu ao processo criminal do Ricardo? Ele foi condenado a 18 anos de prisão federal no mês passado. Fraude fiscal, fraude eletrônica, conspiração de bigamia e múltiplas acusações de crimes financeiros. A Emma testemunhou contra ele, o que ajudou os procuradores a compreenderem toda a extensão dos seus esquemas fraudulentos. Como te sentes em relação à sentença dele? Sinto que a justiça foi feita, mas também me sinto grata por não estar a passar os próximos 18 anos a visitar o meu marido na prisão federal, enquanto tento reconstruir uma vida danificada pela sua criminalidade. E a Emma? Como ela está a lidar com as consequências do casamento fraudulento deles? A Emma completou seu testemunho e pagou multas substanciais pela fraude fiscal, mas evitou a prisão porque cooperou totalmente com os investigadores. Ela até me contactou há alguns meses para pedir desculpa novamente pelo seu papel em permitir a dessessão do Ricardo. Estás em contato com a Emma agora? Tomamos café ocasionalmente. Ela tornou-se uma espécie de mentora para mim enquanto estudo direito de crimes financeiros. A Emma entende a psicologia das vítimas de fraude de formas que a maioria dos professores não entende. A nossa conversa foi interrompida por uma mensagem de texto de Patrícia Lima. Isabel, achei que irias querer saber. O caso civil contra o fundo familiar do Ricardo foi resolvido hoje. A família Silva concordou em pagar restituição total às vítimas de fraude, incluindo os fornecedores que perderam dinheiro no casamento cancelado. Mostrei a mensagem à Sofia, que a leu com satisfação. Avó,
Ricardo Silva passou meses a tentar proteger o Ricardo das consequências, mas em última análise, a sua família teve de pagar pelos danos financeiros que o Ricardo causou. Nem o privilégio e a riqueza o puderam proteger da responsabilidade por fraude criminal. O que significa este acordo para ti pessoalmente? Significa o encerramento. A família Silva assumiu a responsabilidade financeira pelos crimes do Ricardo. Os fornecedores foram compensados e posso focar-me completamente no meu futuro, em vez de litigar sobre o passado. Enquanto terminávamos o jantar, a Sofia apresentou-me um presente embrulhado que ela tinha trazido desde a apresentação na faculdade de Direito. Avó, isto é algo em que tenho trabalhado há meses, e queria que tivesses a primeira cópia. Dentro do pacote estava um manuscrito encadernado intitulado Lições Caras, como os limites familiares excluíram a fraude financeira, com Sofia Pereira listada como autora. Escreveste um livro sobre a nossa experiência. Escrevi um guia para a família sobre como reconhecer a manipulação financeira, estabelecer limites apropriados com filhos adultos e proteger-se contra a fraude que atinge as relações familiares. Avó, a tua decisão de cancelar o financiamento do casamento tornou-se um estudo de caso em vários cursos de direito sobre crimes financeiros familiares. Abri o livro e encontrei uma página de dedicatória que me fez chorar. A minha avó, Isabel Pereira, que me ensinou que o amor às vezes exige escolhas difíceis, que a lealdade familiar não significa permitir más decisões e que as lições mais caras são muitas vezes as mais valiosas. Obrigada por escolher o princípio em vez da conveniência e o respeito familiar em vez da paz temporária. Sofia. Isto é extraordinário. Transformaste uma dolorosa crise familiar em recursos que podem proteger outras famílias de manipulações semelhantes. Avó, percebi que a nossa experiência foi valiosa precisamente porque foi tão difícil. As lições que aprendi sobre manipulação, limites e relações familiares são exatamente o que outras pessoas precisam para evitar cair em armadilhas semelhantes. Que resposta tiveste dos leitores? O livro tem sido usado em cursos de crimes financeiros em 12 universidades, e recebi centenas de cartas de pessoas que reconheceram padrões de manipulação nas suas próprias famílias. Avó, a tua vontade de impor limites, mesmo quando era doloroso, ajudou a proteger famílias que nunca conheceremos. Enquanto voltávamos para casa pelas colinas de Coimbra, refleti sobre a jornada que nos tinha levado da exclusão desrespeitosa do Ricardo, à carreira da Sofia, a ajudar vítimas de fraude a reconstruir as suas vidas. Sofia, quando o Ricardo enviou aquela mensagem de texto a desconvidar-me do teu casamento, alguma vez imaginaste que isso levaria a isto? Nunca. Pensei que o pior cenário era uma discussão familiar sobre convites de casamento. Não fazia ideia de que estávamos prestes a descobrir uma fraude criminosa que poderia ter destruído todo o meu futuro. Pelo que estás mais grata em relação à forma como esta situação se resolveu? Estou grata por ter aprendido a reconhecer a manipulação antes de estar legalmente ligada a alguém que poderia ter me envolvido em anos de atividades criminosas. E estou grata por a nossa relação familiar ter emergido mais forte, em vez de permanentemente danificada. Sofia, o que dirias a outros jovens que possam estar em relacionamentos com parceiros manipuladores? Eu diria que as pessoas que tentam isolar-te de membros da família que fazem perguntas difíceis geralmente escondem algo sério, e que os membros da família que te amam fazem perguntas difíceis porque querem proteger-te, não porque querem controlar-te. Enquanto entrávamos na minha entrada, Sofia fez a pergunta que estava implícita na nossa conversa durante toda a noite. Avó Isabel, tens algum arrependimento por cancelar o casamento e expor os crimes do Ricardo? O meu único arrependimento é que tiveste de experimentar uma decepção e traição tão sofisticadas. Mas, Sofia, tenho orgulho de que transformaste essa experiência em sabedoria e propósito que protegerão outras pessoas de fraudes semelhantes. A minha neta pensou que excluir-me do casamento que eu estava a pagar seria sem consequências. Ela descobriu que algumas avós cancelam 130 mil euros em serviços com um telefonema, e que algumas lições sobre respeito familiar valem exatamente o preço de um casamento de sonho que foi construído sobre fraude criminosa. Mas o mais importante, ela aprendeu que as lições mais caras muitas vezes se tornam os presentes mais valiosos, especialmente quando são partilhadas com outros que precisam da mesma proteção.
Enquanto a Sofia arrumava suas coisas e se preparava para regressar ao seu apartamento perto da faculdade de Direito, percebi que a manipulação do Ricardo tinha, inadvertidamente, criado algo mais valioso do que qualquer celebração de casamento poderia ter sido. Uma neta que compreendia a diferença entre amor e controlo. Uma carreira construída sobre a proteção de outros contra a fraude e uma relação familiar fortalecida pela escolha da verdade em vez da conveniência. Alguns criminosos, eu tinha aprendido, criam acidentalmente exatamente o oposto do que pretendiam quando as suas vítimas são fortes o suficiente para transformar o trauma em sabedoria, a traição em propósito e a crise familiar em uma compreensão mais profunda do amor e da lealdade. Ricardo Silva tinha a intenção de isolar a Sofia da influência familiar e explorar para ganho financeiro. Em vez disso, ele fortaleceu o nosso vínculo familiar e inspirou a Sofia a dedicar a sua carreira a proteger outras famílias de pessoas exatamente como ele. Alguma justiça, afinal, era poética de formas que os criminosos nunca poderiam antecipar. IFM.